Distribuída pela Warner Bros., nunca critiquei, foi lançado em dezembro de 1973, o filme que infartaria milhares de pessoas com o seu visual. Eu tô falando do clássico O Exorcista, um marco na história dos filmes de terror e que até hoje é considerado um dos melhores do gênero. Um dos mais assustadores e o preferido de muita gente, e não é pra menos, né? Essa obra-prima foi dirigida por William Friedkin, que com um orçamento de cerca de 12 milhões, arrecadou mais de 400 milhões, trazendo aos cinemas Regan, que também pode ser chamado de Menina Desgraçada, Filha do Cão, Filhote do Belial, Cramunhão dos Infernos e entre outros mais. Vários filmes até hoje tentam seguir a mesma temática, chegando a usar até o nome do filme, como O Exorcismo de Emily Rose de 2005, que vale uma revisão aqui no canal, Exorcismos à Possessão de 2010, O Último Exorcismo de 2010 também, Exorcista do Vaticano, Diário de um Exorcista de 2016, o que é um filme brasileiro, ou seja, você já sabe, né, o que pode esperar deste filme. E entre outros vários filmes, seguido de uma garotinha normal, mas quando surgem sinais de uma presença demoníaca, ela começa a se comportar de forma estranha e logo depois é possuída. Essa história já é muito conhecida por vários amantes de terror, assim como eu. Então, este é o Dark Cine e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sei que eu tava sumido por aqui, mas é porque eu tô começando a me focar muito mais nos estudos, porque tá trabalho atrás de trabalho e várias atividades e estudar pra prova, e isso está dificultando muito as gravações aqui do canal, mas que o canal vai voltar. Então já vai clicando no botão do like e de inscreva-se para me ajudar na divulgação dos meus vídeos, porque isso dá um trampo desgraçado. E aproveita e clica no sininho também, viu, para receber os mais vídeos como esse. Então, sem mais enrolação, bora começar. O roteiro é escrito por William Peter Blatty, que também escreveu o romance do livro do qual o filme se baseia, O Exorcista de 1971. Blatty, para escrever este livro, se baseou em um caso real nos Estados Unidos, onde um padre exorcizou um demônio de um garoto de 14 anos, chamado de Robin Mannheim, supostamente ocorrido em 1949, mas ainda não se sabe. Dizem que Friedkin teve acesso ao diário dos padres envolvidos e até mesmo conversado com a tia do menino para fazer as gravações do filme, o que faz isso do filme ainda mais interessante. Então, vamos para a história do filme. No começo, conhecemos um arqueólogo e padre visitando uma escavação no Iraque. Lá, os escavadores acharam uma pedra que possuía junto a ela uma escultura de uma criatura. Logo, o padre sai de lá com aquilo, e após andar um pouco, ele acha uma estátua que tem uma cabeça parecida com aquela pedra. Depois, o filme se divide em duas tramas. Uma delas é uma atriz chamada Chris McNeil, que estava fazendo algumas gravações em Georgetown, e tem uma filha chamada Regan, de 12 anos. A outra trama é focada em um jovem padre chamado Damian Carhart, um cara que sofre com vários problemas, principalmente pela doença da sua mãe, o fazendo duvidar da sua própria fé. Mas o principal foco é na garotinha Regan. Regan começa a apresentar comportamentos estranhos, entre elas uma convulsão forte. Só que chega em um ponto do filme que esses sintomas só pioram cada vez mais, chegando a aparecer até mesmo poderes sobrenaturais, como levitação. Como em uma cena que a cama da garota fica sacudindo e a garota fica gritando. Bem, como em todo filme, os médicos nunca ajudam em nada, apenas dizem que são espasmos, e nunca algo sobrenatural. Enquanto isso, os sintomas só pioram. Regan começa a falar palavrões, onde segundo sua mãe, isso nunca tinha acontecido antes. Regan, além dos palavrões, também começa a blasfemar com voz grossa. Os médicos então dizem que pode ser uma lesão do cérebro, submetendo a garota a uma cirurgia. Todos os exames dão normal, e os médicos recomendam um psiquiatra para a garota. Só que Regan ataca o cara. Depois disso, os sintomas só pioram ainda mais, onde até a aparência da garota vai mudando aos poucos. E é quando ocorre a cena mais miserável do filme, onde fica claro que a garota de fato está endemoniada.
com direito a tudo de ruim e do pior, e com a famosa virada de cabeça. E então Chris e o padre Damien Carhart finalmente se encontram, e o padre decide ajudá-lo. Bem, a aparência de Regan já se demonstra totalmente alterada, se referindo a si própria como o demônio em pessoa. E é quando ocorre a famosa cena do vômito. Logo após isso, Carhart então vai tentar a liberação para realizar o exorcismo da garota. Bem, para muitos, o filme é aparentemente arrastado, assim como o próprio filme Halloween, tendo pela versão estendida do diretor quase 2 horas de filme. Já vai se preparando para várias cenas estendidas só de pessoas andando. Estou falando isso para as pessoas que estão acostumadas com o filme de terror contemporâneo, que vai direto ao ponto. Exorcista é muito diferente desses filmes atuais. Neste filme, quase nem tem trilha sonora, o que faz do filme ainda mais diferenciado e especial, construindo a sensação de horror e suspense que o roteiro pedia. Mas este filme tem sim uma trilha sonora, e é uma das mais conhecidas e tensas já ouvidas nos cinemas. Quando se trata do enredo em si, várias pessoas não compreendem o porquê de O Exorcista ser tão marcante. E o motivo é justamente porque o filme vai muito além de apenas cenas de susto ou de horror. É que ele vai de acordo com o roteiro, mostrando cada personagem e suas fraquezas, fazendo-nos imaginar na pele dos personagens, como dedicar sua vida a uma carreira e depois de conquistá-la, ver a pessoa que você ama morrer aos poucos, ou ver sua filha ficar doente sem ao menos saber o que está causando aquilo, e depois vê-la sendo destroçada até a alma por algo inexplicável. No tocante, este é o motivo pelo qual o filme explica de o porquê Regan ter sido escolhida pelo demônio, que ela é uma garota satisfeita com a vida. O nome desta entidade é Pazuzu, que quando entra no corpo de alguém, começa a apodrecê-la pouco a pouco. Quando precisa de provas para fazer o exorcismo, Pazuzu começa a brincar com ele, tenta seduzi-lo e manipulá-lo, mostrando que o demônio só estava fazendo aquilo por diversão. Não é preciso dizer que este filme foi muito polêmico na época, que quando era permitido passar nos cinemas, as pessoas recebiam sacos de vômito nas sessões. Só para você ter uma ideia do quanto este filme era perseguido. Como este filme foi proibido em vários cinemas, o estúdio providenciou transporte para levar as pessoas aos cinemas das cidades mais próximas. Olha só o que um maníaco pro cinema não faz, né? Bem, o diretor, ele era bem doidão, e uma prova disso é que ele atirava para cima no momento de concentração do elenco, para deixar todo mundo no clima do filme. Ele também instalou uns freezers no set, para deixar tudo no tom ideal. Uma outra curiosidade era que a voz de Regan, possuída, óbvio, era de uma mulher chamada Mercedes McBride. A história conta que para ela alcançar aquele tom de voz, ela fumava 6 charutos por dia e comia vários ovos crus. Só que depois de todo esse trabalho e trampo da mulher, nem sequer tivera coragem de colocar o nome dela nos créditos. E a Linda Blair nunca mais nem sequer conseguiu se desvencilhar do personagem. Ninguém esquece a cena das escadas, né? Logo depois, ela se meteria em várias furadas, como a continuação deste filme, que nem sequer precisa dizer que foi totalmente desnecessário. Além disso, ela fez uma paródia do filme Exorcista, no filme A Repossuída. Muitos dizem que o filme Exorcista é o filme mais aterrorizante de todos os tempos, principalmente pelo que se falava da maldição do set de filmagens. Mas cabe a interpretação de cada um sobre o filme. E eu não vou estar falando aqui o final porque eu acho meio desnecessário, porque a parada é bem mais reflexiva. E que depois de 4 décadas, muito adiante ainda mais, o Exorcista vai continuar sendo um marco aos cinemas.